Puxa, burro. Tô sendo punido pela minha burrice. É. Mas eu tenho muita coisa pra fazer. Tenho que gravar a aula. Que vontade de ficar. Bom dia, Pro. Bom dia, Isa. Tudo bom? Tudo e a senhora? Tudo bem, tirando que eu viajei na Batatinha e confundi o horário na quarta, tá tudo ótimo. Acontece. Nossa, Bom dia, viajei muito. Eu tava aqui pronta, na hora que o Rubão me ligou, eu tava, tipo, mandando o link para vocês para aula 10 das 10h20. E aí ele falou, então, não. acontece, são coisas que acontecem. Sim. Aí eu fiquei preocupada, falei assim, será que ela tá doente? Porque isso acontece. Aí Pois eu é. ainda escrevi pro Rubens, falei assim, a Ju tá bem? Sim, já falei com ela. Tá bem, nessa hora, na verdade, eu tava batendo a cabeça na parede, de, não acredito que eu fiz isso.
Foi só distração mesmo. Eu não sei, chega essa época, vocês devem estar assim também, né? Chega essa Sim, época de fim de ano, você fica, tipo, se eu não anotar o que eu tenho que fazer, tipo, num lugar visível, assim, eu esqueço. Porque é muita é informação, né? assim, é assim, né? A gente tá bem, mas é a cabeça que não funciona. Sim, complicado, cara. E ainda porque eu não sei, né? Acho que ainda quando você tem que se programar para sair de casa, tudo, é um outro negócio, né? Porque aí um dia antes você já tem que pensar o que você vai fazer, como é que vai ser e tal. Mas com essa coisa do curso online, eu acho que é mais difícil de você se ligar nessas mudanças de horário. Que é Sim, isso, sim. né? Estou sempre aqui, então muda o horário que eu tenho que entrar só. Foi mal, viu, gente? Que vocês que estão online aí, Imagina. perdão. Deixa eu ir abrindo aqui no PowerPoint enquanto o resto do pessoal chega. Já veio. Bom dia, queridos. Bom dia, André. Bom dia, Caiane. Espero que vocês estejam bem. Eu estava aqui antes de todo mundo chegar, né? Estava aqui pedindo desculpa por ter viajado. Eu viajei mesmo na quarta-feira, trocou o horário e eu não me liguei que ia trocar o horário e fiquei esperando para dar aula às 10h40. Foi isso que eu fiz. Por isso que vocês estão aqui agora. Perdão por isso. Então, a gente vai. O que nós vamos fazer hoje? Né? A gente vai conversar um pouco sobre o finzinho da União Soviética. Como disse para vocês, um tema que cai pouco, né, no vestibular, não é uma coisa que tem uma grande incidência, mas a gente vai dar uma olhada para tentar cobrir isso, né? E aí, com o tempo que a gente tiver, depois que a gente falar disso, nós vamos conversar sobre processos de descolonização. Então, esses processos
são vários, né? Os processos que acontecem em Ásia, em África. Então, eu selecionei alguns. O que a gente não conseguiu ver hoje, vocês fiquem tranquilos que nós vamos ver na revisão, resolvendo questões e tal. Então, a gente para a revisão da questão, a gente faz exercício, né? E daí a gente dá uma contextualizada e conversa um pouco sobre os processos, tá? Principalmente porque o assunto da descolonização, dessas descolonizações, cai em mais detalhe, normalmente quem tem que fazer a segunda fase de história, tá bom? Então, não é um assunto, assim, que para quem vai fazer a primeira fase, tenha uma incidência tão grande assim, né? O descolonização, né? Tô dizendo, tá bom? Então, vamos dar uma olhada, exceto por um caso, oi, David, bom dia, exceto por um caso que é a Índia, né? A Índia tem uma tendência a cair um pouco mais na primeira fase, tá bom? Então, a gente vai dar uma olhada nisso. Bom dia, querido. Então, vou abrir aqui o PowerPoint, gente, para a gente encerrar aí com a União Soviética e poder avançar nessas outras discussões a respeito dos territórios coloniais. Vamos lá. Grosso já foi, né? Então, a gente conversou um pouquinho sobre essa fase final, né? Que a gente considera essa fase a fase da detente. Na Guerra Fria, então, é uma fase de uma espécie de equilíbrio de forças, né? Deixa eu abrir aqui. Que existe entre as duas potências, mas que vai finalizar num período último de tensões intensas que vai até o fim da Guerra Fria. Então, até 79 estava mais ou menos equilibrado, né? Estava equilibrado por quê? Porque estava ruim dentro do bloco soviético, estava ruim dentro do bloco capitalista, certo? Estavam imensas tensões internas, crise do petróleo, então um monte de problema generalizado que faz com que as tensões entre as duas potências fiquem ali mais ou menos estagnadas, digamos assim, né? Só que esse finzinho, né? A gente viu que vão acontecer muitas coisas aí, então esse finzinho vai marcar então um avanço dessas tensões que poderia se desenrolar para vários lados, mas vai se desenrolar com a queda do Muro de Berlim, na sequência a queda da União Soviética, certo? Então o fim, né, da Guerra Fria vai ser esse, tá? Vamos lá. Então deixa eu mostrar. Aqui é uma foto da queda do Muro de Berlim, né? Precisa saber que foi em 89, né? Precisa entender que foi um processo bem complexo de reunificação das Alemanhas, que isso tem a ver com o desgaste que já estava acontecendo do lado soviético e tem um motivo para isso, né? O motivo bom, primeiro, né, uma certa estagnação econômica entre os anos 70 e os anos 80 na União Soviética, certo? Depois, a gente vai ter o Brezhnev, que é um governante mais da velha guarda, digamos assim, né, do Partido Comunista, que resolve que, para resolver isso aí, né, para melhorar essa estagnação econômica, tem que avançar do ponto de vista militar, bélico. Né? Então, uma saída que, com muita frequência, os governos encontram, enfim, né? E aí, então, vai investir pesado na indústria militar, mais do que já tinha, e a gente vai ter, então, culminando esse processo com a invasão do Afeganistão. É por isso que a gente considera que a fase da detente, que é essa fase um pouquinho mais equilibrada entre as duas potências, termina em 79. Né? Então, a União Soviética invade o Afeganistão e muita gente considera o Afeganistão uma espécie de Vietnã dos soviéticos, né? Porque também lá, embora sejam características de paisagem, geopolíticas completamente diferentes do Vietnã, também lá a coisa vai se estabelecer, né? A resistência afegã vai se estabelecer através da guerrilha, não é? E vai complicar muito a vida dos caras, não é? Então, assim como a Guerra do Vietnã, vai ser um ralo de dinheiro, de pessoas, não é? Um custo humano muito alto, muita gente indo para essa guerra, morrendo nessa guerra, ela não avança quase nada, né? E isso vai gerando impopularidade, né? Só que nós estamos falando, então, no regime soviético, nessa altura, de um regime muito mais fechado do que era o regime nos Estados Unidos, né? Então, essa impopularidade, lógico, ela se reverte contra o governo, mas é mais difícil para as pessoas conseguirem impactar o que está acontecendo, né, desse descontentamento num regime que é mais fechado do ponto de vista da democracia, certo? Então, isso tudo, esse processo de insatisfação, o processo de desgaste por causa da guerra do Vietnã, vai levar o Partido Comunista, né, a colocar no lugar do
do Brezhnev, o Gorbachev, certo? O Gorbachev, como vocês preferirem pronunciar, certo? Ele entra ao poder em 1985. Ele já é uma marca, o fato dele ter sido se tornado, não é, presidente da União Soviética, mostra que o Partido Comunista estava num dissenso interno grande também, não é? E que essa chamada linha dura, digamos assim, que estava aí no poder nas décadas de 70 e 80, era uma tendência que acabou ficando sufocada pelo interior do Partido Comunista, que estava vinculado, não é, também a essa tendência que queria reformas, tá certo? Que queria mudar um pouco o engessamento das estruturas dentro da União Soviética, né? Mais ou menos como aconteceu na Primavera de Praga. Então, o Dubček acaba sendo uma super referência para essas pessoas dentro do Partido Comunista que queriam aberturas, né? Que gostariam de algumas liberdades a mais, queriam desacelerar essa questão militar, né? Parar de investir dinheiro nisso, e um monte de outras coisas. Então, o Gorbachev ele entrou para a história como o cara que digamos assim, né, que estava em charge quando a União Soviética cai, certo, gente? Não é assim muito lisonjeiro que isso aconteça, né? Porque é um processo, mas é um processo muito complexo. Eu acho, inclusive, que é por isso que não se cobra tanto de vocês no vestibular, não é, esse processo, porque a gente ainda está entendendo ele, né? 91 para 92 não faz tanto tempo assim, a ponto da gente já conseguir ter um recuo histórico profundo para conseguir entender como é que a coisa funcionou. Então, vejam bem, aqui a primeira coisa que ele vai fazer, então, são duas coisas que vão causar uma grande impopularidade do Gorbachev dentro do Partido Comunista, da galera da chamada linha dura, certo? Ele desocupa o Afeganistão, decide que essa guerra já era, que tem que sair de lá, né? Então, decide a desocupação do Afeganistão. E outra coisa que ele faz é aceitar a oposição polonesa. Então, na Polônia estava tendo uma oposição grande aos soviéticos, fazia tempo, né? E as ações da União Soviética eram sempre no sentido de reprimir com força, né? E o Gorbachev acha que não é interessante isso, que é melhor deixar a coisa que eles têm direito de se manifestar enquanto oposição e tal, então ele decide que não vai mais ficar indo em cima da Polônia, não é? A outra coisa que ele vai propor, que é uma coisa muito polêmica, é que os Estados Unidos e a União Soviética caminhem para destruir o arsenal nuclear dos dois países, né? Ele acha que já foi longe mais essa coisa da dinâmica da Guerra Fria, que muita coisa terrível foi feita em nome disso, mas é lógico, né? Não vai abrir mão do arsenal nuclear deles sem e manter os Estados Unidos com o próprio arsenal nuclear, né? Então ele tem essa ideia de que é necessário frear e até acabar com a corrida armamentista. No momento que os Estados Unidos está bombando na corrida armamentista, né? Que a gente teve a eleição do Reagan com essa justificativa, né? Querendo mesmo investir mais nisso, porque os comunistas estavam crescendo dentro do país e essas coisas todas, né? Como reflexo daquelas movimentações todas que a gente conversou dos direitos civis, certo? Então, nos Estados Unidos, ganham os conservadores que estão com os dois pés dentro da chamada Guerra nas Estrelas, certo, gente? Ou seja, né, da ideia de ampliar o máximo possível o armamento, míssil, e investir o máximo possível nisso, né? E na União Soviética, em 85, então vai ganhar o poder um cara que está numa pegada completamente diferente. As duas políticas principais que vai fazer o Gorbachev são essas duas aqui, a perestroika e a glasnost, certo? Então, a perestroika e a glasnost são as duas coisas que o vestibular mais cobra a respeito desse processo final aí. Eu listei nessa tabela um pouco tosca só as coisas que são mais importantes, tá certo? Então, perestroika significa reestruturação em russo. A gente dá esse nome, então, para as modificações em termos econômicos que o Gorbachev decidiu fazer, né? Então, a diminuição do orçamento militar, uma abertura para ter pequenas propriedades privadas, não latifúndio, mas para que as pessoas possam ter sítiozinhos pequenos se elas quiserem, né? E etc. Abertura de monopólios estatais à concorrência. Então, coisas que eram necessariamente feitas pelo Estado, ele considera a possibilidade de abrir para o mercado, né, e as pessoas poderem participar de uma concorrência para assumir aquelas atividades, né, e aumenta uma série de liberdades lá, dá uma série de liberdades dentro das burocracias da União Soviética para possibilitar que empresas estrangeiras venham, né, para o país e invistam no país, certo? Então, o Partido Comunista, obviamente, odeia isso tudo, né, uma boa parte dele fica indignada com essa política da perestroika, de fato não tem muito resultado no primeiro momento, né? Então, não é que ele faz isso também, e nossa, tem um boom de crescimento econômico, poderia manter ele
com uma certa moral se isso acontecesse, mas num primeiro momento isso não resolve muita coisa. E aí a glasnost é a, a política, então, de abertura, né, do ponto de vista político, certo? Então, significa transparência, né, e tem essa ideia de tentar melhorar um pouco as possibilidades, né, de liberdade política dentro da União Soviética. Então, principalmente vai atacar, principal coisa, tá, gente? São essas duas aqui, ok? Que ele vai fazer que são mais importantes para ele, né? Então, vai atacar a censura, vai diminuir a censura que vem do Estado e vai libertar presos políticos, né? E aí, só que o que vai dar mais repercussão e vai gerar uma reação ruim dentro do Partido Comunista é justamente essa ideia da neutralidade para os assuntos de fé e liberdade do culto, né? Isso porque, claro, que a Igreja Ortodoxa, que era mais forte, sempre foi, né, na Rússia, era pesadamente anticomunista e antirrevolucionário. Lógico que seria, né, dado o processo aqui como foi, né? Então, as pessoas entendem, não é, que essa abertura é uma abertura que vai levar a um crescimento, digamos assim, muito grande, né, contra o modelo socialista comunista lá dentro, certo? Então, são essas coisas principalmente, isso aqui é o que o vestibular mais cobra, certo? E aí o resultado disso, então, a gente tem, eu trouxe para vocês esse quadrinho aqui, quem gosta desse tema, assista esse videozinho do Nerdologia, né? Que é um canal, tem o Nerdologia de Biologia, tem o que é do Átila, né? E tem o Nerdologia de História, que é muito bom, assim, é um material muito bacana para qualquer assunto que vocês quiserem estudar. Se tiver a Nerdologia, vocês vão com fé, certo? Porque ele é realmente muito bem feito. O Felipe, que é o cara que faz, ele faz com muito cuidado isso, né? Então, não vai ter furada, sabe? Vocês não vão chegar para assistir o vídeo e vai ter coisa imprecisa ou errada, etc. Então, quando a gente fala, né, da queda da União Soviética, a gente vai ter essas iniciativas que a gente estava mencionando, e aí o pessoal da linha dura, então a parte do Partido Comunista que não concordava com o Gorbachev, tava puta, falando, cara, você está querendo implantar um liberalismo forçado aqui dentro, não vai dar certo isso, né? Por outro lado, você tinha também os liberais lá dentro que eram anticomunistas, inclusive, né? Como o Boris Yeltsin, que achava uma bosta também, porque falavam, cara, isso aí é muito tímido, a gente não vai conseguir melhorar a economia com esse grau de liberdade que você está oferecendo, não vai dar. Então, na verdade, o Gorbachev tentando, né, digamos assim, fazer reformas que abrissem um pouco o panorama, ele acaba não agradando muito ninguém, né? Ele vai ficando cada vez mais isolado dentro da União Soviética. E como, né, existe uma postura da União Soviética de ser mais aberta em relação às oposições, aos protestos, em 1988 vai eclodir um monte de protestos, né? Nos países bálticos, no Cáucaso, na Ucrânia, sendo que a Ucrânia é sempre o lugar mais difícil, gente, porque a Ucrânia é a segunda maior das repúblicas soviéticas, certo? A Ucrânia passou por perrengues muito complicados na época do Stalin, tá certo? Então, vamos dizer assim, né, que a Polônia é um ponto sensível, digamos assim, desse processo. A Ucrânia, desculpem, falei Polônia, não, é a Ucrânia, tá? Então, a Ucrânia passou por bastante dificuldade durante o período do Stalin, né? Grandes massacres foram feitos na Ucrânia, enfim, e ela é a segunda maior república socialista soviética, né, dentro da União. Então, o que acontece lá acaba tendo muito impacto no resto, certo? Então, dessas iniciativas, digamos assim, do Gorbachev, de modo muito geral, e aqui de novo, muito mais informação do que vocês precisam ter para fazer a prova, né? A gente vai ter, então, movimentos nacionalistas eclodindo em vários lugares, né? Eu joguei aqui o Massacre da Paz Celestial na China, que era um movimento nacionalista um pouco anticomunista, né, e que vai gerar uma, uma atitude bastante autoritária da parte do governo, um massacre, um negócio horroroso, né, tem aquela foto famosa de um único indivíduo na frente dos tanques e tal, mas se tem aqui outros lugares, então, né, a Hungria, a Bulgária, a Romênia, certo? Que são todos lugares, então, em que, de alguma maneira, as pressões populares, digamos assim, sem a União Soviética bancando a repressão nervosa com o exército, tanque e o escambau, fica difícil para esses governos se sustentarem, né? Então, a gente vai ter, no caso da Romênia, tem o fim da ditadura, de fato, né? Que foi uma das piores ditaduras aí desse campo soviético, do Ceausescu, né? Então,
acho que é importante que vocês saibam, né, que isso acontece. Na Bulgária tem uma renúncia depois de 35 anos de governo, que é chamada ditadura também, tá certo? E a Hungria vai fazer um processo que é um pouco indireto. Então, abre a fronteira com a Áustria, acaba entrando um monte de alemão oriental por conta dessa abertura, né? E isso é simbolicamente, então, essa abertura na Hungria é simbolicamente o fim da cortina de ferro, né? A cortina de ferro, como a gente chamava, então, digamos assim, não é? Esses limites que são estabelecidos ali ao final da Segunda Guerra entre a Europa Ocidental e o leste europeu, porque existia essa preocupação muito grande né, de preservar os modelos que estavam sendo construídos ali, né? Então, o Muro de Berlim, enfim, todos esses processos que a gente estudou fazem parte da Constituição da Cortina de Ferro. Quando vocês ouvirem falar de Cortina de Ferro, é disso que a gente está falando, né? Então, a Hungria, quando abre as fronteiras com a Áustria, se simboliza, tipo, digamos, o momento que essa Cortina de Ferro, ela perde essa blindagem, digamos assim, né? E abre. E aí, a partir disso, a Hungria vai deixar o Bloco Socialista e vai fazer eleições, certo? Então, tudo isso vai acontecendo meio que numa sequência muito rápida, né? E aí, o Muro de Berlim também é uma consequência disso, tá certo, gente? Ele cai em novembro de 89 e é o considerado marco do fim, um dos marcos, né, do fim da Guerra Fria, certo? Então, na Polônia vai rolar a eleição livre, né? Depois que a União Soviética para de infernizar ali, né? E aí vai ter o Lech Walesa sendo eleito em 90, que é um opositor também desses regimes socialistas, certo? Então vocês percebem que, né, essas áreas de influência que estavam muito próximas ali da Rússia, né, que asseguravam, digamos assim, que eles fossem uma unidade muito grande, muito hegemônica, né, elas vão aos poucos saindo e virando outras coisas. Então, o processo de fim da União Soviética na verdade, né, o pessoal brincava na época, dizia que é um momento em que não é que um presidente perde um país, não é que digamos assim, né, que o país perde o presidente, ou que cai um governo, é um presidente que perde o bloco, né? É o presidente que perde o país, digamos assim, porque as repúblicas, elas vão saindo, vão tomando rumos próprios, e a Rússia vai ficando mais isolada nesse processo. E aí a galera tenta tirar, existe uma tentativa de golpe da parte da linha dura do Partido Comunista para tirar o Gorbachev. Eles falam, cara, esse cara vai pôr tudo a perder, a gente precisa arrancar ele daí a tapa, né? Então, vão tentar tirar ele do poder. Aí os liberais vão se juntar contra, né, esse golpe, digamos assim, e aí, lógico, né, a gente já tem o baile todo apoiando para caramba esses caras, certo? Então pode ser ingênuo, né? Lógico que os Estados Unidos estão com o olhinho brilhando com a possibilidade, né, de apoiar os liberais dentro da Rússia contra o Gorbachev, e aí quando tenta tirar o Gorbachev, a galera se junta e impede o golpe, né? Mas ainda assim a situação fica muito difícil, né? Porque ele está muito isolado. Os liberais também estão sentindo cheiro de sangue, digamos assim, né? Estão falando, cara, agora tá para nós aqui, a gente vai finalmente tirar esses caras do poder. Então, em 91 ele vai renunciar à presidência da União Soviética, né? Essa renúncia, esse fim, né? Não é que ela se esfacela também e se transforma em nada mais, tá certo? Acho que a saída da Ucrânia, que é imediatamente antes dessa renúncia, é o que determina o fato de que eles avaliam que não vai dar para manter mais a União Soviética como ela era, né? Então, o Gorbachev renuncia, ele renuncia, e aí a gente vai ter, então, uma série de tratados que são feitos na sequência entre esses países que são países vizinhos, né, que estavam fazendo parte da mesma unidade até pouco tempo antes, né? Então tem todo um histórico de colaboração econômica, comercial, produtiva, enfim. Então eles vão fazer vários tratados, né? E aí vai existir logo na sequência também a Comunidade dos Estados Independentes, que junta então 12 das antigas repúblicas, né? Agora a Estônia, a Letônia e a Lituânia não entram, tá certo? Então esse é um momento, né, que a gente considera de finalização mesmo da Guerra Fria, né? Então existe aí uma ideia de que os Estados Unidos levam, né, ganham a Guerra Fria, eles mesmos gostam de falar bastante disso, né? Agora, o que vai acontecer na sequência vai existir um período, de fato, de hegemonia norte-americana, né, razoável, sempre aí numa relação que vai se tornando cada vez mais íntima com a China, e depois, vocês sabem, não é? A gente vai ter os atentados de 11 de setembro de 2001, né, que não é tanto tempo depois assim, e aí, enfim, a gente vai ter uma modificação. Hoje, eu acho que a gente não pode dizer que a gente está, lógico, os Estados Unidos são uma potência hegemônica, mas está sempre tendo que se equilibrar com as outras potências, né, eles têm uma dificuldade aí, estão intervindo sempre, digamos assim, nos processos todos, né? Sempre tem a Rússia
e a China e os Estados Unidos, e a gente não consegue analisar muito nenhum processo global sem passar por esses três atores, né? A Europa também, os países europeus, né, vão caminhar para se tornar cada vez mais um bloco, né? E aí a gente vai ter a criação da União Europeia, que também vai ser outro bloco que vai dar uma desequilibrada aí. Então, não diria que a gente está num momento, digamos assim, de profunda multipolaridade, né? Mas mudou muito dessa época para cá, de maneira que, embora os Estados Unidos ainda sejam a maior potência, né, a gente não pode considerar que eles reino absoluto, sozinhos, etc. Né? Eu acho que só para algumas determinadas regiões onde a influência deles se faz de forma quase indisputável, e eu acredito que a América Latina seja uma dessas. Tá? Então, na América Latina, né, a gente se comporta, digamos assim, enquanto nós estamos, de fato, sobre uma esfera de influência muito intensa norte-americana, tá certo? Então, acho que aqui é um dos lugares em que isso é mais forte, né? Os outros lugares eu acho que ainda tem algumas permeabilidades, mas aqui a gente está totalmente incorporado a isso, do ponto de vista cultural, político, econômico, né? Existe um atrelamento, né, aos interesses norte-americanos que é muito forte por aqui, certo? Então, esse é um período muito complexo, como eu disse para vocês, a partir da década de 90 é muito difícil o vestibular cobrar alguma coisa, então a gente aproveita também para não se debruçar muito sobre isso, né? Porque aí começa a entrar na história recente, aí vai ficando difícil. O historiador gosta de um pouquinho mais de recuo, certo, gente? Então, quer dizer, não, tem áreas da história inteira que estudam, digamos, a história recente, certo, gente? Dá para usar o método da história para estudar coisa que aconteceu nos anos 2000, tranquilamente, né? Mas a verdade é que a gente não conhece o suficiente para trazer para vocês na escola, né? Então, para quem está preocupado com o ensino médio, isso realmente não é uma coisa central. Vou abrir aqui, então, o meu PowerPoint para a gente... Então, agora, a nossa próxima hora de aula, né? Que a gente termina às 10, na nossa próxima hora de aula, a gente vai conversar, então, sobre processos da Ásia e da África, né? Selecionado sempre de acordo com a incidência no vestibular, não tem nada a ver com a importância ou com serem processos interessantes, porque tem muitos processos que são fascinantes aí, mas a gente vai sempre se medir aí pela prova, certo? Então, chegamos no nosso último PowerPoint de conteúdo, né? Um longo caminho até aqui. Então, processos de descolonização. Primeiro, como que cai mais no vestibular? Por isso, primeiro slide. Cai como bloco, ok? Então, muito mais do que o vestibular perguntar para vocês como é que foi a descolonização de Angola, ou de Moçambique, né? Ou do Vietnã, sei lá. O vestibular está interessado em que você saiba falar sobre os processos de descolonização de uma maneira geral, tá certo? Então, se tiver que guardar alguma coisa, né? Acho que talvez os slides mais importantes dessa aula sejam esses primeiros, tá certo? Por quê? Porque tem que entender que as descolonizações vão se dar no contexto da Guerra Fria, que a gente acabou de trabalhar, depois da Segunda Guerra Mundial. E por que isso? Porque é um momento em que as potências europeias, né, elas estão enfraquecidas demais por causa da guerra. Né? Então, com esse enfraquecimento das potências europeias, a gente tem a possibilidade aí de movimentos internos desses países, não é, se organizarem para tentar expulsar os colonizadores. O colonizador nunca é muito popular, tá certo, gente? É muito raro, né? É que o neocolonialismo, como a gente já viu, já disse isso para vocês, mas repito, né? Ele vai ter uma esperteza muito grande em relação ao colonialismo do século XVI, né? O que acontece em 1800 é mais elaborado, digamos assim, do ponto de vista político, do que o que acontece em 1500, porque a gente vai ter, ao invés de governar propriamente esses lugares, né, as colônias, as metrópoles, elas vão negociar com elites locais, né, e vão colocar elites locais que são favoráveis à sua presença no poder, certo? Então, isso vai acontecer na maior parte das colônias, né? Algumas exceções, como, por exemplo, o caso, o Congo, né, porque a Bélgica, nesse caso, era o Congo, não sei se vocês sabem disso, né, era uma colônia que não era nem sequer da Bélgica, era do rei, era território do rei, era tipo a propriedade privada do rei, o Congo inteiro, tá? Então aí não vai ser exatamente assim que vai funcionar a coisa, né? Mas de resto, a via de regra é assim que se faz, então se alia com uma elite colonial e governa mais ou menos ali junto com eles, desde que eles se submetam, né, aos interesses que são principalmente econômicos ali desses lugares, dessas metrópoles. Então, é claro que a gente vai ter, dentro dos países, via de regra, uma população que rejeita os colonizadores, pelo menos uma parte dela, né? Porque uma parte está sempre ali meio impactada, não é?
pelo modelo que está sendo implementado, e a gente também tem uma parte das elites que não aceitam muito, tá certo? É claro que quando começa a virar uma insatisfação dentro das elites, esses processos ganham mais força, né? Então, digamos que entre 50 e 60, esse processo vai acontecer em muitos lugares, né? São mais de 40 países, então, que vão conseguir se tornar independentes nesse período aí, vai de 15 anos, se a gente pensar no fim da Segunda Guerra Mundial. E a Inglaterra e a França vão conseguir manter um pouco ali, mas com muita dificuldade, né? A ONU, que recém-surgida, vai, em geral, apoiar esses processos de descolonização, então ela surge, não é, como uma força que deseja tentar saídas, soluções que não sejam a eclosão de guerras, não é? Em geral, ela vai apoiar essas insurgências internas aí contra a presença dos colonizadores, e a gente vai ter um interesse forte, então, dos socialistas e dos capitalistas em disputar esses novos lugares, né? Porque é isso, vamos dizer, né? Você tem lá na Ásia várias colônias inglesas, você tem na África do Norte, por exemplo, várias colônias francesas. Então, ali bem pertinho da Europa, né? É claro que os soviéticos vão ter interesse em estimular ali umas pessoas contra a França, certo? Porque é uma possibilidade de ganhar influência, territórios, não é? Ali bem perto da Europa. Então, a gente vai ter os soviéticos, os americanos atuando nesses processos como um todo, vai ter interferência deles em quase todos os processos, tá certo? E aí a gente vai ter, então, né, os nacionalismos que emergem nesses países. Eu coloquei aqui essa expressão, é muito importante que vocês conheçam ela, tá? É uma coisa que tende a cair no vestibular, porque é uma questão mais geral, não é? O nacionalismo emergente sempre embasado, né, ideologicamente na ideia de autodeterminação dos povos, né? Então, o meu povo tem direito de se dirigir, ele não tem que ser dirigido por outro povo qualquer, né? Então, o povo indiano tem direito a ter um governo próprio, tem direito a decidir como é que quer ser governado, tudo isso, né? Então, digamos assim, a doutrina de autodeterminação dos povos, que na verdade é antiga, ela é iluminista, né? Enfim, está ali presente e tal, ela vem com força nessa onda de descolonizações aí da década de 50 e 60, certo? Por outro lado, a gente vai ter essa divisão, não é? Que vai surgir aí, que é a do primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, que hoje a gente usa, mas usa menos, né? Hoje, em geral, quando a gente quer falar do famigerado terceiro mundo, a gente fala no sul global, né? Via de regra é isso, é assim que a gente se refere, tá certo? Porque com poucas exceções existe, de fato, uma divisão, não é? Então, os países capitalistas ou socialistas com passado colonial que passaram, então, né, por um processo de presença dessas metrópoles nos seus territórios, né? Então, entra as Américas como um todo, tirando, obviamente, Estados Unidos e Canadá, né? E vai entrar um monte de territórios da Ásia e da África aí nessa brincadeira, certo? Então, as democracias capitalistas são o primeiro mundo e o segundo mundo é o bloco soviético como um todo, certo? A gente ainda usa, mas não usa tanto. Depois disso, passou-se a usar muitos termos países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, né? E também hoje não é uma nomenclatura que é tão comum assim. Bom, um marco desse processo vai ser a Conferência de Bandung, na Indonésia, em 1955, tá? Eu trouxe aí o mapinha para vocês verem, né? Quem que estava presente, né? Então, vai ser sediada na Índia, né? A gente vai ter todos esses países aí que estão em laranjinha participando como convidados, e o único que recusou aí foi a República Centro-Africana, na época, não topa fazer parte dessa conferência. A ideia é o quê? Bom, agora que a gente descolonizou, então são todos territórios que tinham passado por descolonização recente ou que estavam em processo de, né? Então, é uma grande conferência de articulação dos processos de luta anticolonial, certo, gente? Uma ideia de tentar pensar como é que vai funcionar essa descolonização, porque vocês podem imaginar que não é simples, né? Em muitos lugares, os colonizadores estavam no poder fazia mais de 100 anos, né? 100, 150 anos, né? Dependendo do lugar, até mais, certo? Como que faz para a gente conseguir organizar internamente os nossos países? Será que é possível a gente tentar uma articulação entre nós para não entrar nessa lógica da Guerra Fria? Porque, veja, gente, é lógico que nenhum desses países que passou pelo processo de colonização vai ver com muitos bons olhos, nem Estados Unidos, nem União Soviética, né? Eles estavam saindo de um processo de ser dominado por potências estrangeiras, não estavam querendo entrar num processo de ser dominado por outra potência estrangeira, né? Estavam tentando construir uma autonomia, né? Uma possibilidade própria de governo, de articulação e tudo isso. Então, por isso que eles vão se reunir entre si, para tentar pensar, será que a gente consegue organizar digamos assim, né,
deslocar um pouco o eixo, né, das discussões desses dois blocos e fazer a gente mesmo, né, acordos comerciais, econômicos, políticos, enfim, que viabilizem, não é, a construção, uma construção que favoreça a todos nós, já que a gente tem um passado mais ou menos parecido, não é? Então, eles não querem se alinhar nem com a União Soviética, nem com os Estados Unidos, e estão tentando construir uma outra coisa. Esse lugar é muito importante para a luta anticolonial de uma maneira geral, certo? Então, essa conferência é uma conferência muito central, reúne lideranças do mundo inteiro, né? Produz discursos, textos, enfim. Então, é um momento muito central e é um momento também em que existe, né, uma compreensão internacional. A gente conversou aqui um pouco sobre a formatação do paradigma do racismo, né? 1955, a Conferência de Bandung marca um momento, então, em que existe um acordo das autoridades de muitos países que foram colonizados, né? De que os paradigmas racistas científicos europeus tiveram um impacto muito nocivo para suas populações e que precisam ser combatidos, tá certo? Então, tudo isso é uma novidade enorme, por isso que é importante ter ouvido falar da Conferência de Bandung, certo? No fim das contas, a coisa vai ser muito mais difícil do que parece, né? Muitos dos processos de descolonização vão virar guerras civis, que vão demorar um tempo, e essas articulações não vão ser simples, porque, como eu disse para vocês, a gente vai ter a União Soviética e os Estados Unidos causando horrores, né? Então, vão encher o saco na Ásia, vão encher o saco na África, e vão se meter em todos os processos. Então, manter esse não alinhamento é uma coisa que acaba sendo muito complicada, né? Mas é uma iniciativa muito importante, tá certo? Que é uma fotinho dos delegados ali dos países conversando, né? Então, isso colocado, né, vamos para o caso que mais cai no vestibular, que é a Índia, certo? Então, de longe de todos os processos de descolonização, o mais famoso é a Índia, ok? E é o que mais cai em todos os vestibulares, aí é coisa de primeira fase, não é, como eu disse para vocês, segunda fase, tá? Então, o caso da Índia e uma discussão que não tem a ver com a descolonização aí, mas que tem a ver com a questão principalmente racial, que é a África do Sul, tanto a Índia quanto a África do Sul caem bastante, tá bom? Mesmo na primeira fase, vocês podem esperar questões sobre isso, né? Então, mais uma vez, um canhão para matar uma mosca, um monte de informação aqui para vocês, sendo que, na verdade, vocês precisam guardar basicamente o quê? Quais são as insatisfações indianas, né, que existem em relação aos colonizadores, como que vai se dar essa luta, né? Então, de que maneira e quais são as principais lideranças, tá certo? E quais são os resultados, tá? Então, são essas três coisas que vocês precisam saber. Mas vamos olhar com um pouquinho mais de calma para ver se faz sentido, né? Então, uma primeira coisa, a gente já conversou sobre isso, mas eu reforço aqui, não é? No século XIX, então, a presença britânica acabou propiciando vamos dizer assim, né, uma integração do território indiano que nunca tinha existido. Tá? Por quê? Por causa das ferrovias, certo? Né? Facilitou muito o deslocamento, não é, pelo território indiano como um todo. Né? A Índia a gente chama de subcontinente, inclusive, né, gente? Que é um negócio imenso, né, enorme, gigantesco, né? Então, é enorme, com muitas populações diferentes, uma diversidade étnica grande, né? Então, uma população imensa, né? Então, enfim, esse processo, né, em que os ingleses espalham ferrovia para tudo quanto é lugar por interesses econômicos, acaba que produz uma certa integração, não é, do território indiano que não existia antes, né? E isso vai acabar fazendo, né, com que os sistemas administrativos cada vez mais se aproximem dos modelos europeus, tá certo? Então, existiam muitas formas de governar, administrar, exercer política na Índia, né? Como um todo, eram muitos modelos diferentes, né? Porque, enfim, a gente tem inclusive etnias, línguas, matrizes culturais diferentes lá dentro, e vamos dizer que o modelo administrativo europeu começa a se espalhar e começa a se homogeneizar, né? E sempre na Índia com essa questão da Inglaterra apoiar elites locais específicas, tá certo? E aí as elites locais entram numa lógica que é muito comum, e se vocês forem para Londres hoje, vocês vão ver que isso está presente lá dentro da cidade de Londres, né? Então, as elites locais, desde o período da presença da Inglaterra ali, vão começar a gostar da ideia de ter uma educação britânica, estudar na Inglaterra, estudar em escolas britânicas, né? Vai existir digamos assim, a presença forte de uma hegemonia cultural inglesa na mentalidade das elites indianas como um todo, né? Então, o cara nem considera a possibilidade de ir lá fazer uma faculdade na Índia ou criar uma universidade na Índia, porque o lance é ir estudar em Oxford, é ir estudar
né, em Cambridge, e é ir para as grandes universidades, no King's College, né, é ir para as grandes universidades inglesas, né, porque eles são formados, não é, aprendendo sobre a cultura europeia, valorizando as questões da cultura europeia e tudo isso. Então, a gente tem uma formatação, então, de uma elite que é muito europófila, digamos assim, né? Isso não vai acontecer só na Índia, a gente acontece em todos os territórios coloniais, né? Então, isso vai acontecer também em relação à França, no Maghreb, né? Vai acontecer na África do Sul, em relação à Inglaterra também. Isso é uma coisa que vai acontecer em muitos lugares, né? E a gente vai ter, então, com isso, não é? Tem uma certa ambiguidade, que eu acho que vocês vão conseguir entender, mais ou menos, não é? Porque essas pessoas vão estudar na Inglaterra, e aí elas vão chegar lá, elas vão entrar em contato com os pensamentos políticos e filosóficos que falam do liberalismo, que falam da democracia, que falam da autodeterminação dos povos, né? Que também são produzidos por europeus, tá certo? Essas ideias, elas não são, convivem, não é? Junto com o colonialismo e todos os horrores do racismo, enfim, ali dentro do panorama do pensamento europeu. Então, a gente vai ter muitas dessas pessoas, não é? Entrando num certo conflito, digamos assim, né? O cara está lá e na Inglaterra existe toda uma questão aí com o equilíbrio de poder, a limitação do poder do rei, como o povo tem que participar de alguma maneira do governo, e etc, etc, etc. Na França, então, nem se fala, né? E aí você chega no seu país, quem está governando o seu país é um punhado de gente apoiado por estrangeiros. O povo passando longe de qualquer coisa. Então, é lógico que existe um conflito aí. Estou dizendo isso só para vocês não estranharem o fenômeno, quando a gente se aproxima, não das lutas descoloniais, né, digamos assim, ou anticoloniais, como vocês preferirem, né? Quando a gente se aproxima disso, a gente sempre vai ver que existem ali, por vezes, não é, essas lideranças, então, que fazem parte das elites indianas, africanas, enfim, e que estão, em alguma medida, não é, em combate ao colonialismo, tá certo? E aí o que acontece? Então, a gente tem um aumento populacional muito grande no fim do século XIX, né? Tem a abertura do Canal de Suez em 1869, que vai aumentar muito as possibilidades comerciais externas da Índia, e aí a gente, como tem um crescimento econômico, né? A gente vai ter também um aumento populacional, um momento de mais prosperidade, só que essa prosperidade ela não vai chegar na maior parte da população, certo? Então, existe uma pobreza, uma desigualdade que se mantém aí ao longo do tempo, apesar da Índia se tornar, digamos assim, um país mais rico, medianamente mais rico, né? Tem uma intensificação, digamos assim, econômica importante. A maior parte dessa riqueza está indo para os britânicos, tá certo, gente? São eles que estão enriquecendo, fazendo dinheiro ali com isso, né? Conforme o racismo começa a ganhar força na Inglaterra, porque ganha força na Europa inteira, né? A gente conversou sobre isso já. Também a identidade interna dos indianos começa a ser reforçada, né? Então, porque é isso, né? De repente você está sendo governado por europeus que acham que você é inferior do ponto de vista biológico, né? E não é uma coisa que assim que dá para você disfarçar, certo? Não tem como. Você é indiano, você tem um outro fenótipo, você tem outra proposta física, biológica muito diferente da deles, tá certo? Então, digamos, né, que a presença dessas teorias raciais vai começar a a ganhar força uma ideia de uma identidade propriamente indiana, né, de um valor um pouco maior para as coisas que são da Índia, certo? Então, a gente tem o Partido do Congresso em 1885 e a Liga Muçulmana em 1906. Só aí a gente já percebe, né? Então, a criação da Liga Muçulmana, que é a criação de uma liga vinculada a uma religião que não é hegemônica na Índia, embora tenha uma presença muito importante, né? Se a gente pensar no território que era a Índia colonizada pelos britânicos, né? E aí a gente vai ter, então, essa figura, que é o Mahatma Gandhi, que é de uma família importante, não é? Que vai para a Inglaterra estudar, se formar como advogado, tudo isso. E a gente tem um trânsito econômico muito intenso, não sei se vocês sabem disso, eu lembro que eu fiquei muito surpresa quando soube, né? Entre a costa da África e a Índia, né? Então, existe uma presença importante de colônias indianas inteiras em Moçambique, na África do Sul e etc. Né? Eu não sabia disso quando descobri, fiquei bem surpresa. Né? Então, essa presença indiana na África do Sul, o Gandhi era um desses caras, né? Estava lá, e aí ele pega o processo de endurecimento do regime do apartheid, que a gente já vai conversar sobre ele. Né? Então, o regime do apartheid que prega pela segregação racial, que prega a distanciamento entre raças, né? E que é um governo de supremacia branca mesmo, eles fazem absurdos contra a população negra, enfim, não incide só sobre a população negra. Esse que é um erro da gente ao lidar com o apartheid, tá certo? Quando a gente fala desse regime da África do Sul, ele ataca as pessoas de cor, né, colored,
certo? Colored e mixed persons são pessoas indesejáveis, tá certo? Desejável é só quem é branco, só branco, né? Então, o que acontece? É claro que a colônia indiana vai sofrer muito com isso também lá dentro da África do Sul, né? Então, a história do Gandhi começa quando ele está rolando, né, digamos assim, uma decisão de que é necessário que todos os cidadãos que tenham, digamos assim, uma espécie de um cartão que diz a raça deles, certo? Então, você precisa meio que fazer um registro no governo que tem a sua raça. Se você é branco, se você é mixed, se você é colored, né? Qual que é o seu lance, certo? Para que eles possam exercer a segregação de forma mais eficaz, digamos assim. Né? E o Gandhi se recusa a fazer esse cartão, ele não quer, ele é o cara que já está atuando um pouco quanto a isso, né? E aí, um belo dia, ele compra uma passagem de primeira classe para fazer uma viagem interna lá na África do Sul, né, de trem, e aí a companhia impede que ele embarque no vagão de primeira classe, porque ele é indiano e não pode não podem pessoas de cor, né, dentro da primeira classe. E aí ele decide que não vai aceitar isso, né? Então ele tenta entrar de variadas formas, enfim, e aí ele resiste, né, pacificamente, mas resiste, levam ele preso, ele fica preso, se recusa. Aí fala, olha, é só você apresentar o seu cartão aqui com a sua raça e pagar uma fiança que a gente te libera. Ele fala, não, não vou fazer isso, eu não aceito. E aí ele vai começar a tocar, então, na África do Sul mesmo, um movimento contra essas leis raciais, tá certo? Mas de forma sempre defendendo a não violência, tá? O Gandhi não é um cara que acha que tem que pegar em armas, o Gandhi não é um cara que acredita em partir para a violência, nunca, tá certo? Então é resistência pacífica, né? E aí o que acontece é que ele vai se tornar, começar a ganhar um destaque muito grande, né? Na África do Sul, certo? Então vai se começar a falar bastante sobre ele e sobre essa figura dele, não é? De maneira que ele primeiro ganha importância na África do Sul e aí ele volta os olhos para sua Índia natal, né? Que está ali sendo controlada pelos ingleses, né? E numa situação de penúria extrema, né, da população, uma população extremamente pobre. Então, ele decide voltar para a Índia. Quando ele chega na Índia, quando ele desembarca na Índia, ele já é uma celebridade. Eu queria que vocês entendessem isso, né? Então ele já chega sendo famoso, né? Como um indiano que estava usando táticas de não violência para resistir ao governo na África do Sul e tudo isso, né? E aí ele vai chegar lá enquanto uma liderança. Esses movimentos nacionalistas sobre os quais a gente estava conversando, né? Anticoloniais, vão gostar muito da ideia de ter uma liderança como ele, que é um cara que já ganhou repercussão internacional e que está indo por uma tática que é muito simpática, certo, gente? Todo mundo gosta da ideia em tese, né? Ainda mais no momento de extrema violência, né? Que foi o século XX, tá certo? Todo mundo acha bonita a ideia de alguém que está querendo praticar uma mudança sem agredir ninguém, né? Mas vai ser um processo muito complicado, tá certo? Então, não é um processo simples, é longo, não é? Então, é nos anos 30 que ele começa a fazer esse processo todo e vai viajar pela Índia toda, né? Vai criar grandes manifestações. Em geral, quais são as ações dele, né? Só falar isso, David, daí você já pergunta. O Gandhi vai sempre propor, são duas linhas, tá? Que ele vai seguir, tá certo? A primeira é boicote aos produtos ingleses. Por quê? Porque a Índia tinha tradição de produção de uma série de coisas que foram substituídas por produtos industrializados ingleses de pior qualidade. A gente conhece essa história, né? Então, a Índia sempre produziu sal, porque tem jazidas imensas de sal. E era uma coisa que era totalmente normal, cada lugar tinha o seu jeito ali de extrair o sal e tinha um comércio interno de sal. Aí os ingleses, eles dominam as jazidas de sal, então você precisa pagar para eles para conseguir consumir esse sal. É uma coisa que se você, por exemplo, morava perto das jazidas de sal, você tinha isso, você ia lá e pegava, né? A outra coisa, a tradição têxtil indiana, que é sofisticadíssima e antiquíssima, certo, gente? Então, tecidos magníficos, maravilhosos, né? Com bordados incríveis, técnicas de coloração super sofisticadas, né? Materiais orgânicos de excelente qualidade. Então, um refinamento que eles têm na produção têxtil que é absurdo, né? E, de repente, inclusive um hábito normal, inclusive das famílias campesinas e pobres, de tecer o próprio tecido que vai ser usado para fazer a roupa, né? Então, a tecelagem de algodão caseira, né, em que as pessoas, que era uma atividade familiar, inclusive, as pessoas se juntavam ali, faziam aquilo e tal, que era uma tradição antiquíssima na Índia, porque nós estamos falando de uma civilização muito antiga, né? A Europa nem sonhava em fazer nada de importante, ainda os indianos
era uma civilização potente já, assim como os chineses, né? Então, de repente, ninguém mais faz isso, porque todo mundo compra o tecido barato que vem da Inglaterra, que é de péssima qualidade, né? Aquele algodãozão bem chumbrega, feito nas fábricas ali e tal. Então, o Gandhi vai propor, é o seguinte, nós vamos, ao mesmo tempo, retomar as nossas tradições e boicotar os produtos ingleses, porque nós temos tradição, a gente tem história, certo? E a gente precisa parar de negar a nossa história, né? Então, parar de negar a nossa identidade. Ele viaja pelo país inteiro, ensinando as pessoas, por exemplo, as técnicas tradicionais de tecelagem em casa, né? Ele mesmo só usa roupas que ele mesmo teceu, né? E tudo isso. Mas isso é simbolicamente muito importante, não é? Porque a indústria têxtil é uma das mais centrais na Inglaterra, sempre foi desde a Revolução Industrial. E então atacá-la é simbolicamente atacar muito forte o colonizador, né? Diga, David. Professora, eu não entendi o negócio. Essa incursão dele na África do Sul, né? É, o regime do apartheid não foi, tipo, no pós-guerra, tipo, pelos Estados Unidos? Não, Não a foi? gente, a gente vai conversar. Ó, eu vou te mostrar o slide. Ah, você vê, começa aqui, ó, as leis de segregação racial na África do Sul. 1910, 1913, 1923, 1927, quando o Gandhi está lá, esse processo está em pleno curso. Mas é lógico que o governo do apartheid vai ganhar muita força, que vai ser apoiado pelos norte-americanos. Ah, Mas tá. ele se forma ao longo de muito tempo, tá bom? É Então, justo. quando termina a Segunda Guerra Mundial, o apartheid já está a pleno vapor ali, tá? Beleza? Beleza, valeu, professora. Obrigadão. Imagina. Mas é por isso mesmo que o Gandhi se insurge, tá, David? Porque ele está vendo isso acontecer. É um processo que está em curso enquanto ele está ali, né? E ele já acha que não vai dar certo aquilo, né? Nem tinha tido precedente do nazismo nem nada do tipo, mas ele tem uma clareza muito grande que isso de você registrar os seus cidadãos de acordo com a cor num estado que está fazendo leis que diferenciam as pessoas de acordo com a raça, não tem como dar certo, né? Então ele se insurge por causa disso também. É uma figura muito curiosa, o Gandhi, né? Então, bom, aí a gente vai ter algumas coisas. Bom, eu acho que o grande divisor de águas aí para o processo indiano, gente, né? Porque é isso, um processo que usa não violência é um processo lento, né? Mas é um processo que também vai ganhar a população com muita força, né? Então, o Gandhi vai conquistar, né, uma popularidade muito grande. Ah, a tática da não violência gera cenas que são absolutamente impressionantes, né? Então, a multidão de pessoas que se recusa a sair, por exemplo, de um determinado terreno, porque se recusa a sair. E os ingleses que avisam que tem que sair, que senão eles vão atirar, e é mulher, é criança, é velho, né? E aí, enfim, as pessoas não saem, se recusam a fazer, dormem ali, passam dias ali, né? E não saem dali, até que o exército toma uma decisão e avança em direção a essas pessoas, mata 500 pessoas, totalmente indefesas. A repercussão internacional disso, a repercussão que isso tem dentro da população, sabe? Tipo, ninguém estava agredindo, ninguém estava fazendo nada, ninguém estava tensionando. De repente você vem com armas e atira em criança, velho, mulher, em todo tipo de pessoa que está ali fazendo isso, né? Então isso gera situações que são muito desgastantes, digamos assim, para o governo colonial, né? Fora o fato de que vai ganhando cada vez mais popularidade, né? Porque quando os dois lados estão cometendo violência, é mais fácil você mobilizar e falar, o outro lado também que está fazendo, olha o que eles fizeram, mataram esse soldado inglês aqui inocente. Mas eles não estavam fazendo isso, então ficava muito difícil, né, atacar o que eles estavam fazendo. Né? E aí, quando a Inglaterra entra na guerra, óbvio que a Inglaterra vai ficar sem condições, não é? Sem dinheiro, sem condições logísticas até de manter as coisas do jeito que elas eram nas suas colônias. E a Índia, então, vai sofrer tremendamente com isso. Por quê? Porque a Inglaterra criou um mecanismo de dependência na Índia dos seus produtos manufaturados, né? De uma série de produtos que eles eram capazes de oferecer ali, criou de propósito, porque interessava esse mercado, e aí quando entra em guerra, não tem como, né? Então a gente vai ter processos terríveis. Eu acho que a pior história é a Grande Fome de Bengala, em 43, então, que lega 3 milhões de pessoas mortas, né? É um negócio horroroso, certo? Então, vocês notam aí que as grandes fomes existiram com alguma frequência no século XX, né? Não é uma coisa que é só de um bloco nem só de outro, né? Claro que teve, Henrique, teve sim. A Inglaterra tentou, de tudo como foi jeito, né, desacreditar o movimento do Gandhi, tá certo? Alegar violência, alegar as coisas mais variadas, né? Teve sim, tá? São casos famosos até. Mas a questão é que para a população indiana vai ficando, como que também é um movimento longo, né, vai ficando difícil sustentar isso, né? Então, gente, só uma questão, né?
Eu falei para vocês da grande fome na China, né, que a gente teve uma grande fome na China, que a gente teve uma grande fome na União Soviética logo depois da Revolução e tudo isso é fato, tá bom? Mas notem, não é que essas desorganizações das estruturas produtivas, caras, elas não são privilégio nem do bloco socialista nem do bloco capitalista, né? Pode não ter tido grande fome na Inglaterra, mas na Índia, que estava sob domínio deles, teve. Em vários lugares da África, teve. Tá? Então, a gente só tem que observar isso, né? Dentro do bloco do capitalismo, onde que acontecem essas grandes fomes, né? E por quê? Tá certo? Né? Porque é um processo econômico mais complexo, né? Do que simplesmente você faz uma revolução, desorganiza a estrutura produtiva e aí as pessoas morrem de fome, né? Terrível, tá certo? Negócio horroroso, né? Mas aqui isso vai se dar através de um mecanismo um pouquinho mais complexo, né? Então, o que acontece é que termina a guerra, a Inglaterra está arrebentada, lógico, vai receber dinheiro para caramba, dos Estados Unidos para tentar se reformular, mas a verdade é que eu acho que uma coisa que é muito central de entender, e aí é lógico que existe uma polêmica sobre isso, mas eu acho interessante que vocês entendam. Não sei se vocês sabem, mas os indianos atuaram como exército na Segunda Guerra Mundial. Eles eram parte importante do exército inglês, principalmente nos frontes asiáticos da guerra, não é? Mas eram parte muito importante do exército inglês. Né? Então, teve muito indiano. E o que acontece, que atuou na Segunda Guerra Mundial, o que acontece é que quando termina a guerra, cara, simplesmente existem 2,5 milhões de soldados indianos que lutaram, que têm treinamento militar e armas no país. Então, assim, o processo de não violência do Gandhi foi o que levou à independência da Índia, e é por isso que esse caso é muito atípico, né, de maneira geral, quando a gente pensa no que é uma revolução, no que é um processo de descolonização. O caso da Índia é um caso que morreu muito pouca gente e que foi marcado por, digamos assim, né, um braço importante por essa lógica da não violência, né, por essa lógica da mudança pacífica. Mas vamos entender que os ingleses estavam o tempo inteiro com isso na cabeça. Nós temos 2,5 milhões de soldados que lutaram na guerra, que têm treinamento militar e que são armados nesse país. Então, assim, não é exatamente que também seria tranquilo para a Inglaterra entrar numa guerra, se eles quisessem. Vocês estão entendendo? Então, depois da guerra, vamos dizer que o argumento do Gandhi se torna mais forte ainda, tá certo? O argumento da independência se torna mais forte ainda. Por quê? Você pode ceder enquanto a galera está dentro da lógica da não violência, ou você pode resolver pagar para ver e levar a coisa para tensionamento. O tensionamento do pós-guerra não é o mesmo tensionamento que aconteceria em 1930, vocês estão entendendo? Porque se os ingleses resolvessem tensionar, o país já estava muito voltado para essa questão nacionalista e existia muita gente armada, cara. Então a coisa não ia ser tranquila. Você não derruba tranquilamente 2,5 milhões de pessoas armadas que você mesmo armou e você mesmo treinou. Certo? Ia ser muito complicado, né? Então, a gente precisa entender, da mesma maneira, a gente tem sempre que olhar para essas experiências, né, pacifistas do século XX, porque elas são maravilhosas, elas são atípicas, né? Então, tanto a experiência do Gandhi quanto a experiência do Martin Luther King são experiências de movimentação de massa não violenta, não é? Que são impressionantes, incríveis, não é? Mas existem, né, por perto, digamos assim, a presença de braços armados que estão dispostos a radicalizar, digamos assim, né? E eu acredito que nenhuma das experiências totalmente pacíficas do século XX não tinha isso de fundo, né? Então, vamos entender isso como estratégia também, né? Não é para desqualificar a luta que é pacifista, tá certo? Mas entender que isso acaba funcionando porque existe essa conjunção também, né? Nós não podemos ser ingênuos, tá certo? Agora, a questão da não violência é que é um caso de mobilização popular como eu acho que nunca antes existiu, tá certo, gente? Em torno da figura do Gandhi e em torno da luta pela independência indiana, tá? Eu acho que nunca existiu nenhum momento da história da humanidade em que um contingente populacional tão imenso, tão grande, não é? Estava mobilizado em torno de uma coisa e não estava partindo, não é? Para soluções de radicalização violenta, tá certo? Então é bem impressionante mesmo. Infelizmente, não é? A gente vai ter, é claro que o pós-independência, então o momento que a Inglaterra se vê encurralado, não tem muito jeito, né? Aqui eu trouxe uma charge de um jornal da época, né? O Lord Wellington era vice-rei da Índia, né? Era o inglês que era vice-rei da Índia. Ficou numa situação meio complicada, né? Então aqui tem o Gandhi preso e ele olha em volta e ele vê uma multidão, todo mundo com a carinha do Gandhi, né?
Porque é isso, né? Não adiantava prender o Gandhi, vocês entendem? Não tinha o que fazer, você prendia o Gandhi, aí na sequência você tinha que prender 300, 400, 500 pessoas, e contingente populacional eles têm, né? Então, de repente, era isso. Tem um filme americano, né, que foi feito sobre isso, que é o Gandhi, ele mesmo, tem umas cenas que são muito boas, assim, que mostram mais ou menos como é que era esse processo, né? Então, acho que uma das cenas mais impressionantes é justamente numa mina de sal. Tô narrando a cena do filme para vocês, só para vocês entenderem, isso é uma coisa que realmente aconteceu, né? O soldado inglês está protegendo a mina de sal, não pode entrar lá, né? Então, sei lá, tem 3, 4 soldados que ficam lá na porta. Nunca tiveram problema, a não ser pessoas que tentam entrar para roubar. E daí, o indiano tenta entrar e ele não deixa. Aí ele tenta entrar, ele não deixa. Daí, o indiano vai dar uma forçadinha, assim, para passar pelo... Não tá batendo nele, né? Tá forçando para tentar contornar para entrar dentro da mina de sal, para poder pegar o sal. Ele não deixa. Aí o cara tenta, fica tentando, fica fintando, ele não consegue, daí ele perde a paciência e dá um soco no cara. Beleza, deu um soco no cara, tem outro atrás, e tem outro atrás. De repente o cara tem que bater em 400 pessoas na sequência. Ele não aguenta, ele depois de um tempo ele desiste, senta no chão e fala, meu, entra aí, cara, certo? Então, e as pessoas, e aí o que acontece? São todos homens, né, que vão tentar enfrentar esses soldados que estão ali, e as mulheres ficam do lado de fora. O cara toma um soco, vai lá, a mulher vai lá, limpa o sanguinho, né? E aí o cara senta e fica lá do lado de fora. É que é gente, é muita gente. É um movimento realmente massivo mesmo, né? Então, depois de um tempo, o que você faz? A galera acabou tomando a mina de sal sem cometer absolutamente nenhum ato de agressão. Não, e isso, eu não sei vocês, mas é uma coisa que me impressiona muito, né? Em nenhum momento ninguém levanta a mão contra os soldados, as pessoas só se deixam apanhar. Só que são muitas pessoas se deixando apanhar e o contingente deles não é tão grande assim, né? É claro que poderia ter radicalizado e vai radicalizar, como eu disse para vocês, são alguns massacres que são feitos nesse processo, né? Dos ingleses abrirem fogo contra essa multidão, né? E morre muita gente, as pessoas entram em pânico, tudo isso. Mas é sempre através desses métodos, tá certo? E isso é muito impressionante. Então, é uma coisa que marca a história pela sua originalidade, né? Pelo inusitado da coisa. É uma coisa que nunca tinha sido feita antes, né? E vai marcar o imaginário político também. E, é claro, vai gerar uma simpatia enorme em relação ao movimento do Gandhi e ao movimento de independência da Índia do lado de fora, né? Então, pega muito mal para os ingleses eles serem os caras que estão atirando na cara das pessoas que estão ali pacificamente querendo ocupar espaços do país delas, né? Então vai ficando difícil. Embora eles façam esse movimento forte de fake news aí, depois de um tempo a própria opinião pública inglesa não está comprando mais a ideia, né? E depois, com a questão da guerra, a opinião pública inglesa acaba se voltando muito contra gastar energia para manter a Índia. Porque na prática eles estão com muito mais problema para resolver, cara. As cidades estão destruídas, né? Morreu uma geração, meia geração de ingleses, né? Órfão para tudo quanto é lado, né? Economia acabada, né? Então, eles têm muito problema para resolver nesse processo, né? E aí, querer argumentar para manter um território que fica lá no outro lado do mundo, né? E ainda por cima, com o seu alto escalão se comportando mal, né? Ordenando que os soldados atirem contra multidões de mulheres, crianças, velhinhos, né? Então, vai ficando difícil, né? De maneira que a Inglaterra decide ceder. Então, em 47, os indianos se tornam independentes. Mas essa independência é menos pacífica do que o Gandhi gostaria que fosse, né? Porque daí a gente tem uma série de problemas. A primeira questão, e a mais importante, é a divisão entre hindus e muçulmanos, certo? Então, os hindus e os muçulmanos, eles ocupam o país inteiro, então tem maiorias e minorias, dependendo do lugar que você vai, a maioria é uma, a minoria é outra, né? Então, e aqui eu coloquei esse mapinha porque ele é bem esquemático, né? Que ele mostra um pouco as regiões que a gente tem aqui de maioria hindu são essas de laranja mais escuro e a maioria muçulmana em laranja mais claro, não é? Aqui vai virar Bangladesh, né? E aqui o Paquistão. Mas na época isso aqui era todo o território da Índia colonial, né? Então, o que acontece é que o Gandhi não queria divisão. O Gandhi queria que esse território todo fosse a Grande Índia e que os governos tivessem sempre que governar para hindus e muçulmanos. O Gandhi acha uma baita de uma roubada separar os territórios em muçulmanos e hindus, porque ele diz sempre vai existir hindu morando em território muçulmano e muçulmano morando em território hindu. E aí o que vai acontecer é que a gente vai ver uma reedição das tradicionais perseguições religiosas. Então eu sou contra. As pessoas vão se sentir autorizadas a perseguir a outra religião,
porque elas estão num estado governado por uma religião específica. Dá para entender qual que é a lógica dele, gente? Então, eu crio um estado que é muçulmano, os hindus estão ali, porque eles estão em todo o território, né? E aí, de repente, esses hindus, pode ser que esse estado muçulmano decida que quer perseguir os hindus, e aí esses hindus vão ficar numa situação difícil. Então, não vamos fazer isso, vamos fazer um governo da grande Índia, hindu e muçulmana, tudo junto. Mas aí não tem acordo, né? Não tem acordo, principalmente porque as lideranças muçulmanas querem muito uma separação entre os dois, e tem uma parte dos indianos que acha importante também, tá? Dos indianos não, dos hindus também, né? Que acha importante essa separação também. Então, o Gandhi vai ser voto vencido, e aí vai formar-se, então, duas nações se formam depois da independência, a União Indiana e o Paquistão, né? E aí a gente tem lá a Caxemira sendo disputada por ambos, certo? Diga, David. Professora, uma coisa que eu acho que não ficou muito claro para mim, e a posição das elites que eram beneficiadas pelos ingleses, sabe? Tipo, eles eram a favor do movimento do Gandhi, até porque, tipo, se fossem, é claro, tem o negócio da identidade de Ana e tal, mas, tipo, querendo ou não, eles recebiam benefícios, sabe? E, tipo, meio que aderir a esse movimento do Gandhi, não sei se manteria esses benefícios, e, tipo, aí não ficou muito claro para mim qual que era o posicionamento dessas elites. Não, excelente pergunta, David. Você lembra da revolta dos cipaios? Que eles chegaram a tomar lá na Índia diversas cidades e tudo isso foi uma revolta grande da elite indiana contra a Inglaterra. Depois disso, a Inglaterra endureceu. Então, o governo era feito por ingleses, tá? O governo, o vice-rei da Índia era um inglês, né? E mesmo as mais altas elites indianas, brahmanes e tal, elas conseguiam chegar só num segundo escalão do governo, não chegava no primeiro. Então, isso facilitou um pouco o processo, né? Porque se eles estivessem implicados, seria mais difícil mesmo. Mas daí era simplesmente isso, né? As elites, o nacionalismo vinha crescendo, então, do fim do século XIX para frente, ele cresce muito, né? E aí a gente tem, então, vamos dizer assim, né, que mesmo as pessoas que eram tradicionais apoiadoras dos ingleses com a ocasião da guerra, não tem muito como ficar a favor deles, porque a Índia fica abandonada, né, digamos assim. Então, os benefícios que estão chegando ali são quase nenhum, e eles estão sofrendo todos os revés possíveis de estar atrelados à Inglaterra no momento que a Inglaterra está perdendo a guerra, né? Então, isso vira também as pessoas contra, digamos assim, né, o domínio inglês. Então, é também por isso que essa transição ela é possível dessa maneira, tá certo? Porque existe uma coesão interna das elites. A gente vai ver que, por exemplo, tem um monte de países africanos ou asiáticos em que isso não acontece, que as elites elas estão fechadas 100% com a metrópole. E aí complica muito, né, para uma transição não ser violenta, né? Porque como é que você arranca o cara do poder? É difícil, né? Então, sim, essa pergunta é muito boa, mas é que no caso da Índia especificamente, a Inglaterra administrava ela diretamente, tá bom? Beleza, valeu, professor. Obrigadão. Imagina. Então, como previsto pelo Gandhi e pelas outras pessoas que estavam junto com ele e achavam que ele tinha razão na análise dele a respeito da questão religiosa, não é? A partir do momento que existe a União Indiana e o Paquistão, o que vai acontecer é que a população hindu do Paquistão vai tentar migrar para a Índia, vai começar grandes processos de migração, né? E a população muçulmana dentro da Índia em diversas partes, vai começar um processo de migração para o Paquistão. Afinal de contas, existe um território indiano, digamos assim, né, que faz parte dessa grande Índia, e agora existe um território em que a minha religião é oficial, então eu vou para lá. Só que nesse processo da migração, caras, é muito conflito que rola, é muita gente que morre, né? E é muito violento. Então, esse momento é um momento que tem muito conflito étnico / religioso mesmo, principalmente nas regiões fronteiriças, né? Então, o Gandhi, ele entra num processo de muita tristeza com isso, e ele já tinha virado uma liderança que em alguns lugares da Índia era praticamente religiosa, né? Então, uma figura considerada um iluminado mesmo, né? Por isso Mahatma, né? Então, considerado dentro da lógica religiosa uma pessoa que veio para, né, que reencarnou para mudar o mundo de fato, né, e tal. E então existe uma devoção. Ninguém acha que ele é um deus, tá? Não sejamos ocidentais demais nesse olhar para o Gandhi, não é isso. Mas as pessoas têm uma compreensão de que ele é uma figura especial do ponto de vista espiritual, digamos assim, né? Então o que ele diz, o que ele propõe, o que ele faz é muito importante, certo? Vamos lembrar que dentro da filosofia hindu, né, que passa pela yoga e tudo isso, existe um princípio que é um princípio muito importante, tanto para a gente com a gente mesmo, quanto para a gente com o mundo, que é o princípio da ahimsa. Vou escrever aqui para vocês. O princípio da ahimsa, que é o princípio da não violência, tá certo, gente? Então, isso está incorporado, é uma civilização que nessa altura do campeonato aí tem, sei lá,
6.000 anos, tá certo? E que tem essa lógica incorporada faz muito tempo. Então, imagine o que significa para uma população que religiosamente cresce, né, com a ideia da rinça, com a ideia de tentar, né, a não agressão aos outros seres, a você mesmo, né, às pessoas que estão no seu entorno, etc., ver uma liderança política que ascende com o discurso da não violência é muito forte, né? Então, o Gandhi é uma figura muito forte e por isso que ele consegue usar alguns métodos. Então, quando ele vê que as pessoas estão entrando, estão fazendo guerra, né, fazendo conflito nas regiões fronteiriças, ou atacando os imigrantes que estão chegando, né, ou atacando os imigrantes que estão saindo, enfim, ele começa a fazer greves de fome, tá certo? E as greves de fome do Gandhi é surpreendente, mas elas são muito bem sucedidas na Índia, né? Porque diante da possibilidade de ver o Gandhi perecer sem comer, não é? Por conta desses desentendimentos, as lideranças locais entram em pânico, né? E tentam fazer acordos. Então, de fato, as greves de fome dele são muito eficazes do ponto de vista político, por conta da importância que ele ganhou no panorama popular, político indiano, né? E aí, o Gandhi, então, vai fazer algumas greves de fome nesse processo, consegue contornar um pouco isso, e começa a conseguir construir, digamos assim, uma articulação para diminuir essa divisão e quem sabe até tentar integrar esses territórios, né, muçulmanos e indianos, e aí, hindus, desculpem, e aí o que vai acontecer é que ele vai ser assassinado, né, por um militante, então, contrário a essa proposta dele, né? Então, em 48 ele morre, leva um tiro e morre, certo? E aí é o fim, então, dessa experiência, que é uma experiência muito particular indiana. E aí, depois disso, então, a gente vai ter o alinhamento da Índia, né, ao mundo mais capitalista, continua sendo extremamente pobre, mas aí vai fazer um investimento estratégico em tecnologia, né, e não é à toa, não é que eles têm inovadores importantes nisso, não é? Enfim, e aí vamos entrar para essa geopolítica ali da Ásia, que é muito complexa, no nosso tempo se torna cada vez mais complexa, né? Então, eu acho que é importante que vocês entendam só as peculiaridades desse processo, tá certo? Então, principalmente entender a existência da figura do Gandhi, do movimento de não violência, as repercussões culturais que isso tem, por que funciona, e também associar isso ao momento que a Inglaterra está vivendo, beleza? Tudo bem, gente? Então, eu falo para vocês rapidamente agora a respeito da África do Sul. Aqui, eu coloquei esse mapinha aqui, só para vocês verem, então, os pontos em que existiam conflitos, né? Os movimentos dos refugiados hindus e Sikh, por exemplo, que estão saindo aqui da região do Paquistão, né? E os movimentos dos refugiados muçulmanos saindo da Índia. Vocês notam que é sempre região meio fronteiriça que vai dar merda, né? Então, bem complexo. Bom, vamos falar da África do Sul, só para vocês saberem. Então, na nossa revisão, a gente vai conversar principalmente sobre as colônias portuguesas de Portugal, como é que elas saem, né, africanas de Portugal, como é que elas saem da dominação portuguesa, tá bom? Por quê? Tem um motivo específico, isso, o Unicamp, tá? A Unicamp tem insistido, né, na cobrança disso nos últimos 6 anos, tá certo, gente? Sempre tem caído. Então, nós vamos conversar sobre isso. Mas fiquem tranquilos que a gente vai ver, tá bom? É um tema bem específico, né? Então, acho que não é... Agora, a África do Sul é uma coisa que pode realmente cair, né, em questões mais gerais, assim. Então, o que querem que vocês saibam sobre a África do Sul? Querem que vocês saibam o que é o apartheid. É isso. Né? Você precisa saber o que é o apartheid e como é que ele cai. Ponto final. Então, é uma coisa relativamente simples o que precisa saber. Como sempre, eu trouxe para vocês elementos do processo histórico, tá? Então, as leis de segregação racial começam com o governo do Louis Botha, que é um africano, ou seja, um sul-africano de origem holandesa, né? Que vai, então, pegar para si, né, as teorias racistas, faz parte, boa parte dos africanos na África do Sul nessa época abraçou a eugenia e o pensamento racista com muita ternura e carinho, dormiu de conchinha com ele, tá certo, gente? E aí o Luiz Botha, então, o cara vai pôr isso em prática. Então, ele ganha, ele vai governar e vai propor aí as leis de segregação racial. Sendo que desse, gente, o mais grave de todos é o Native Land Act, tá bom? Então, esse é o mais sério de todos e muita gente diz que a África do Sul ainda tem problemas até hoje por causa dele, porque basicamente 90%, 93% do território sul-africano fica à disposição dos brancos. Ele proíbe que as pessoas negras tenham propriedade em 93% do território sul-africano. Tá? Essa é a coisa mais grave de longe do ponto de vista da legislação que é feita, tá certo? Então, os negros representavam 75% da população da África do Sul e ficam com direito a 7% da terra, ok?
E aí não vai existir um pouco de reforma agrária quando cai o apartheid, mas ela não é extensa, né? Então tem muita gente que acha que isso é um problema até hoje, tá? Bom, aí a gente vai ter o Native Urban Act, então, que vai restringir a ocupação das cidades, né? Então vai criar os guetos, né? Vocês já ouviram falar dos bantustões, né? Sul-africanos que são cercados com arame farpado e tudo, que é onde os negros moravam, e o resto da cidade ficava disponível para os brancos. A gente vai ter como, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos, o Immorality Act, então, que não pode ter relação sexual de nenhum tipo, não é só o casamento que eles produzem, que eles proíbem que você se relacione sexualmente com uma pessoa de outra raça, né? Notem como os princípios que são aplicados no apartheid, eles seguem a mesma lógica da segregação norte-americana. São irmãs ideológicas, a segregação norte-americana e o apartheid sul-africano, né? Só os contextos é que são diferentes, mas do ponto de vista dos teóricos que eles valorizam, não é? E de quem que está fomentando essas ideologias são as mesmas pessoas, tá certo? Então, que é muito diferente de como o racismo se estabelece aqui no Brasil, né? O racismo aqui no Brasil se estabelece dentro da lógica de branquear, vamos trazer o europeu para cá, a gente branqueia e dá tudo certo, né? Nesses dois lugares, não, é quanto mais segregado, melhor, né? Então, quando que começa o apartheid, né? O apartheid, como se preferirem? Em 1948, o Partido Nacional vence as eleições com esse slogan, né? Então, vamos manter todo mundo separado. E aí vai aprovar o máximo de leis possíveis para tentar acentuar essa segregação, né? Então, a proibição do casamento vem depois da proibição das relações sexuais, certo? E aí vai ter a lei do registro que vocês estão vendo aqui, né? A classificação dos grupos raciais, que é muito severa, certo? Essa classificação, eu falei para vocês que já estava rolando com o Gandhi, né, no começo lá dos anos 20, então já estavam classificando, mas é essa lei de 1950 que globalmente vai decidir pela restrição dos espaços onde os grupos podem frequentar ou não, né? Tem museus na África do Sul até hoje, né? Tem um museu o Museu do Apartheid propriamente dito, que quando você entra, você recebe um ticket que é dado de forma para você aleatória, certo? E aí nesse ticket vai estar escrito se você é white ou se você é colored, né? Se você é branco ou se você é uma pessoa de cor. É um jeito, e aí a sua experiência no museu é diferente dependendo do que vem escrito no ticket. Quando você é branco, você vai frequentar certos espaços, né? No ticket, não tem nada a ver com você mesmo. Você vai frequentar certos espaços, quando você é a pessoa que ganha o ticket do colored, você vai frequentar outros, né? E aí você pode passar pelo museu mais de uma vez, daí fazendo uma experiência complementar, né? É um jeito muito interessante de mostrar na prática, eu acho genial isso, né? É um jeito muito interessante de mostrar na prática o que significa essa segregação espacial, como é que isso atua, né, na vida cotidiana das pessoas e tudo isso. Então, como é que se dá a resistência a isso? Porque vocês não podem achar que os caras estão fazendo isso, que está todo mundo aplaudindo, achando legal, num país em que 75% da população é negra, né? Para não contar os imigrantes indianos, que eu acho que devem bater uns 5, 6%, né, da população. Então, existe resistência desde o começo, tá certo, gente? Me perdoem aí pela imagem chocante, né? Mas é importante que vocês entendam a guinada que acontece aqui a partir de 1960, tá? Então, desde o começo, não é, existe a formação do Congresso Nacional Africano, em 1912, que prega pela não violência, assim como o Gandhi vai fazer, não é? Então, veja que o Gandhi está inserido nesse contexto, um contexto que também é sul-africano, não é? Não é só a questão cultural da Índia, mas também tem essa pegada que está na África do Sul. Então, eles não querem resistência violenta, eles não querem revolução, eles não querem pegar em armas, mas eles querem resistir a esse Estado racista que está sendo implementado. Né? Então, essa articulação vai se dar de diversas maneiras, sofrendo muita dificuldade conforme o regime do apartheid vai ganhando força, principalmente a partir de 48. Qualquer pessoa ligada ao Congresso Nacional Africano, apesar de ser resistência pacífica, vai ser perseguida, tá certo? Em 1955, o Congresso Nacional Africano escreve a Carta da Liberdade, né? Essa Carta da Liberdade defende abertamente o fim do regime do apartheid e a distribuição da riqueza no país, que é muito desigual. Essa Carta da Liberdade, então, vai ganhar repercussão internacional grande. Vamos lembrar que em 55 é o ano da Conferência de Bandung, né? A ONU já está atuante, né? E já está atuando em diversos processos. Então, a repercussão internacional da Carta da Liberdade vamos dizer assim, acabou a Segunda Guerra Mundial, então está pegando mal ser tão racista assim, né? Então, rola uma repercussão muito intensa dessa Carta da Liberdade, né? E aí o que vai acontecer é que a gente vai ter esse massacre de Sharpeville, né? Então, o massacre de Sharpeville é uma manifestação que está se dando de forma pacífica contra uma lei que restringe a circulação
dos trabalhadores negros. Então, tem certos lugares da cidade que vocês não podem ocupar, não pode entrar e pronto, né? E aí, seguindo a tática da resistência pacífica, ninguém vai armado, ninguém faz nada, mas as pessoas vão desrespeitar essa regra, né? Chamada desobediência civil, certo? Por que eu não posso estar aqui porque eu sou negro? Eu me recuso a respeitar essa lei, porque essa lei é ridícula. Então, eu vou circular aqui sim. Então, as pessoas estão fazendo isso, né, como manifestação, e aí o exército abre fogo contra as pessoas, mata 70 pessoas, pelo menos. O exército não, a polícia, desculpe. Né? 70 pessoas, pelo menos, que a gente tem notificado, dizem que foi mais gente, tá? Assim como na América Latina, né, os processos que acontecem em África, normalmente tem uma subnotificação da quantidade de gente que morre nesses processos, né? Ao contrário dos americanos, que lembram até hoje do terrível massacre, que morreram 4 pessoas em Boston, né? Então, enfim, é um pouco diferente a lógica de valorização da vida que a gente tem nesses territórios que foram colonizados, tá certo, gente? Existe uma naturalização muito maior da violência, né? Então, isso vai atrair a atenção da comunidade internacional, né? Os caras estavam lá fazendo um movimento pacífico, resistência não violenta. A Índia tinha se tornado independente com base nisso, não fazia tanto tempo assim. E então os olhos se voltam para a África do Sul, tipo, mano, o que vocês estão fazendo aí? Ao mesmo tempo, do ponto de vista interno, uma parte da CNA vai falar, cara, não vai dar para conversar com esses caras, não. Não vai ter conversa. Não vai dar para fazer resistência não violenta, porque eles vão simplesmente arrebentar a gente, não vai dar. Né? Então, vai existir uma ala radical, uma ala um pouco mais radical, dentro do Congresso Nacional Africano, né, que vai defender que as pessoas treinem para resistir a esse tipo de situação, não é? E o Mandela faz parte dela, tá certo? O Mandela, inicialmente, é um cara que, vejam, começa a militância dele dentro de uma organização que é tradicionalmente não violenta, mas vai passar pelo massacre de Sharpeville, né? Enquanto experiência histórica, né? Não que ele estivesse lá, tá certo? Mas vai ver isso acontecer e aí ele vai se alinhar, então, com essa ala mais radical que entende, não é? Que o racismo precisa ser combatido do jeito que der. Tá certo? E aí o que vai acontecer é que imediatamente o governo do apartheid vai botar eles na ilegalidade, então vai proibir essas pessoas de se organizarem politicamente, né? E aí em 64, lógico que eles não param, né? Então eles continuam atuando. Em 64 o Mandela é condenado à prisão perpétua, né? Porque por ser um elemento perigoso e vai ficar preso muito tempo, né? Então ele só vai ser libertado em 1989, caras. Pensem o que é isso, cara. 25 anos preso, né? Mas o que vai acontecer é que progressivamente vão se ampliando, né, as repercussões internacionais negativas do regime do apartheid e essas organizações internas se mantêm e vão ganhando força. Né? Em 76, acho que... Então, coisas importantes. Né? 74, a ONU decide que não dá mais para manter na Assembleia Geral um país que faz isso com seus próprios cidadãos. Né? Mas veja, gente, 30 e poucos anos quase, né? Não, 30 não, mas 20 anos e poucos que a ONU conviveu com esse regime racista existindo ali, né? Então, existem dificuldades aí da atuação, porque, vejam, a ONU foi criada depois da Segunda Guerra Mundial. Ela foi criada para tentar assegurar que coisas como a Segunda Guerra Mundial não acontecessem novamente, né? E ainda assim se convive com esses regimes segregacionistas, né? Então, vocês podem notar que a coisa começa a babar para o apartheid nos Estados Unidos na década de 70, depois que os Estados Unidos passa por todas as convulsões de movimentos de direitos civis, tá certo? Então, o apartheid vai receber os piores golpes na década de 70, né? Por quê? Porque eles perdem o apoio do segregacionismo no sul dos Estados Unidos, que está baqueado por todos os processos de movimentos de direitos civis, tá certo? Então, uma coisa está muito conectada com a outra, tá? Em 76, a gente vai ter o levante do Soweto, a gente não sabe quantas pessoas morreram, tamanho negócio brabo que foi, não é? As pessoas queriam o quê? Uma coisa terrível, queriam escolas iguais para negros e brancos, né? Nossa, uma coisa muito radical isso, que isso? Como assim? Né? E aí, enfim, a polícia vai para cima também, morre muita gente, a gente não tem certeza se dezenas ou centenas de pessoas, né? As pessoas que estavam lá relatam centenas, porque dizem que aparecia caminhão para botar os corpos no baú, né? E tudo isso. E lideranças novas vão surgir a partir desse processo, né? O Mandela está preso, tá certo? Mas ele é um preso político muito, simbolicamente, muito importante, não é? E no fim das contas, então, vai rolar uma crise econômica na década de 80. E a comunidade internacional cada vez mais boicota a África do Sul e seu regime de segregação, não é? Então, crise econômica nunca ajuda a popularidade de nenhum governo, então essa satisfação vai ser conduzida, né, no sentido de arrancar o governo do apartheid do poder, tá certo? E aí isso vai acontecer de forma gradual, digamos assim, né? Em 89, o Klerk, né, o Frederick Klerk, legaliza os partidos políticos banidos, então
solta o Mandela, solta os outros presos políticos e fala, bom, vamos aí, que África do Sul que vocês querem agora, então. E aí o Mandela vence as eleições e assume a presidência em 94. E a partir daí que a gente vai começar, vejam que foi ontem, né? Faz pouquíssimo tempo. E aí vai começar um processo, então, não é, de desmontar essas estruturas jurídicas, econômicas, de manutenção da inferioridade da população negra na África do Sul, e é muito complexo isso. Então, tem uma série de projetos econômicos lá, eles entendem que não vai adiantar só inserir, tipo, no nível de educação, porque a disparidade econômica é muito brutal, né? Então, vão atuar de formas variadas nesse sentido, os projetos todos lá. Hoje em dia, né, como nós estamos em 2020, já começaram a ser revistos, mas existe uma importância muito grande, não é, dessas primeiras tentativas que são feitas lá, né? Como é que a gente faz para remediar de uma forma relativamente rápida todos esses anos de segregação, né? Sendo que ganha o Mandela, e aí o que cai no vestibular? Só para a gente encerrar. O Mandela nunca, na sua plataforma, fez uma proposta de governo dos negros. Agora a gente vai governar, a gente vai arrancar os brancos do poder. Não. O Mandela sempre, a plataforma dele para eleição era a África do Sul é de todo mundo, vai ser de brancos e negros, a gente vai construir uma África do Sul que seja de ambas as populações, né? Então isso vai despertar uma simpatia muito grande internacional como Mandela, a ponto dele começar a ser representado como um cara meio ursinho, assim, né? Esse cara fofinho, né? Que queria conciliação e tudo isso. É uma estratégia política, tá certo, gente? O Mandela era um cara radical, ele foi preso por isso, né? Mas ele entende que naquele momento não tem cabimento a partir, não é, para uma coisa radicalizada que exclua os brancos, não é? Até porque estamos em pleno capitalismo, não tem condições da África do Sul prescindir do apoio dos países desenvolvidos, né? É isso que ele avalia. Então, precisa de uma estratégia que seja interessante desse ponto de vista, tá certo? Então, pois não, David. Mas as disparidades sociais ainda são gravíssimas na África do Sul, nesse sentido, eles são um pouco parecidos com a gente, né? Então, mostro para vocês uma foto que eu acho muito impressionante. Aqui é a cidade, com as casas, né? Os edifícios, enfim, da população branca. E aqui é a cidade de lata, que ainda existem, né? Nas periferias das grandes cidades. Então, são casinhas feitas de lata, de forma improvisada e tal, sem esgoto, sem energia elétrica, né? Foi muito complicado. Pois não, David, diga. Professora, naquelas eleições lá em que eu não lembro o nome dele, mas o que Clerc, instaurou as leis o Bota. segregacionistas, sabe? Isso. As eleições eram diferentes, né? Porque, tipo, não, desculpa, eu errei. As eleições do Partido Nacional, que elegeram um partido com esse slogan do apartheid. Eram eleições diferentes dessa Do do Mandela, Mandela, com né? certeza. Com É certeza. justo que, tipo, é Porque muito senão... incoerente, eu achei, tipo, se fossem iguais. Sim. Não, era Tá. diferente, as pessoas negras não tinham acesso à cidadania, era muito diferente, né? Tinha vários partidos que eram perseguidos, né? Era muito resíduo ainda de uma ocupação colonial, não era exatamente uma democracia, né? Então eram brancos votando em brancos, basicamente, tá? E aí deu isso, né? Então esse processo pelo qual eles passam em 89 é um processo maior, né? De uma democracia maior e tudo isso, beleza? Deu para entender, pessoal? Então, se ajudar vocês a ficarem tranquilos, a África do Sul cai de uma forma mais esquemática mesmo no vestibular, não vai cair de um jeito super, assim, complexo, né, e detalhado, tá bom? Beleza? Professora, pode perguntar mais uma Diga. coisa? Claro. E como que foi, tipo, o governo do Mandela? Tipo, ele conseguiu quebrar algumas mazelas? Porque, tipo, eu vi um negócio eu vi uma reportagem falando da África do Sul hoje, e também tem algumas dessas mazelas que persistem, sabe? Tipo, o que que o Mandela mudou efetivamente? Então, como todo governo de conciliação, ele teve que ceder em algumas coisas e conseguir algumas conquistas, né? Se fosse um governo revolucionário, talvez ele pudesse, sei lá, ter imposto uma série de coisas, mas não é o caso. É um governo de conciliação de classe e da questão racial, né? Então, é bem complicado, né? Mas, sim, por exemplo, a África do Sul tem uns projetos, acho que mais famosos de ação afirmativa, que a gente chama, né? Que deixa qualquer projeto de cota em universidade parecendo uma coisa tímida, né? Porque eles vão criar uma espécie de projeto de cota para a empresa. Então, funciona assim, é um sistema de pontuação e as empresas... assim, você quer, por exemplo, concorrer a uma licitação, você quer conseguir ganhar uma licitação para fazer uma estrada, você tem uma construtora. Você quer conseguir ganhar uma licitação para instalar energia elétrica em um determinado lugar. O que o governo vai levar em consideração? A sua pontuação. Quem tem são as de maior pontuação que vão disputar entre si.
né? Se tiver um empate, você decide ali entre elas, mas é pela pontuação. E o que que dá a pontuação? Quantas pessoas negras são contratadas na sua empresa? Quantas pessoas negras estão na diretoria? Quantas pessoas negras estão em cargos de chefia? É assim. Ponto final. Então, por quê? Porque o Mandela tem a clareza dele, do grupo dele, é que precisa criar uma classe média, uma elite negra rapidamente na África do Sul. É necessário. Se não tiver isso, não vai conseguir avançar, tá certo? Então, eles fazem isso, de fato, existe uma criação de uma elite negra, de uma classe média negra, mas aí muita gente vai criticar, porque vai dizer que fazer isso sem fazer uma reforma agrária ampla vai manter uma boa parte da população negra pobre, né? Sem acesso às coisas. Então, existem avanços, sem dúvida, né? Mas esses avanços, e aí, enfim, essas legislações bizarras todas, né? De casamento racial, essas coisas aí tudo cai. Então, juridicamente, do ponto de vista jurídico, eles eram essa questão racial, né? Mas eles também vão partir para projetos, assim, bastante posicionados de inserção em termos econômicos, em outros termos também, tá certo? Agora, a questão é que, é isso, né? É um país em que a produção agrária tem uma importância muito grande e você não modifica tanto o regime de propriedade privada. Então, diria o velho Marx, que isso não ajuda a transformar a vida da maior parte da população trabalhadora, né? A gente pode discordar, polemizar ou não, ou, enfim, podemos achar que não foi uma boa estratégia, mas foi a estratégia que foi feita, né? E a África do Sul é um país próspero hoje, é um país tem uma situação econômica razoavelmente boa, né? Mas tem esse problema de uma desigualdade muito intensa interna, assim como a gente tem também, né? Então, só que aqui, no caso deles, né, eles realmente formaram no forceps, digamos assim, uma classe média e uma elite negra. E hoje em dia, os movimentos mais radicais na África do Sul criticam, inclusive, isso, né? Dizem que adianta. Se a maior parte da população negra continua sendo explorada, ser explorado por negro ou por branco nesse contexto dá na mesma, né? Então, não sei o que vocês acham sobre isso, mas tem uma discussão, um debate sobre isso nesses termos, tá bom? Beleza? Beleza, obrigadão, professora. Imagina, mais alguma questão, alguma dúvida, gente? Bom, se vocês não tiverem uma questão, nenhuma dúvida, então, eu vou encerrar a aula. Professora, rapidão, veio uma coisa na cabeça. Na revisão você vai falar do populismo, sabe, na América do Sul? Vamos. Fica Tá, tranquilo. justo, Vamos justo, falar do justo. populismo, das ditaduras e das colônias africanas, né? São todas Tá. questões mais de segunda fase, tá? Mas a gente conversa sobre isso sim, fica tranquilo. Tá bom? Obrigada, queridos. Eu que agradeço. Obrigado por estarem presentes. Foi mal de novo a minha viagem astral, lá na quarta-feira. E a gente se vê, então, na semana que vem, já daí na nossa revisão. Beleza? Até mais. Tenham um bom restinho de feriado aí para vocês. Tchau, tchau. Tchau, professora, obrigadão, hein? Bom final de semana. Para vocês também. Tchau, tchau.